Sejam muito bem-vindos à segunda aula da série O que uma criança deve aprender. Bem, agora nós vamos começar a adentrar nos conhecimentos mais específicos que nós precisamos trabalhar, precisamos desenvolver numa criança em cada idade mais específica. E nessa primeira aula nós vamos tratar então do 0 aos 3 anos. Porém, eu já te adianto, né, para você que já pensou assim, mas eu não tenho filho, não tenho aluno nessa idade. Eu recomendo que você assista, porque os temas que eu vou trabalhar aqui são importantes por todo o desenvolvimento da criança, né, para todas as idades. E o que eu tenho percebido? Muitas crianças não aprenderam, não desenvolveram esses conteúdos, essas aprendizagens básicas das quais eu vou falar aqui nesta aula de hoje. Por quê? Porque esta aula se trata dos 4 hábitos básicos. Para quem não ouviu falar, para quem não sabe do que se trata, os 4 hábitos básicos é um tema que vem sendo bastante comentado, bastante falado em cursos, por muitas pessoas que trabalham na internet com educação de crianças, e trata-se nada mais nada menos do que os hábitos do sono, da alimentação, da higiene e da ordem ou rotina, como alguns também chamam. E por que eu comecei por esses 4? Em primeiro lugar, porque quando a gente está falando de educação de crianças, existem alguns extremos. De um lado, há pais e educadores extremamente preocupados e fixados em eu preciso ter um conteúdo programático exato de cada coisa que eu tenho que ensinar para o meu filho. Tem pais, eu vejo às vezes muitos pais mandando às vezes caixinhas de pergunta por aí. Meu filho tem 1 ano, o que eu posso fazer para alfabetizá-lo? Ou, tem alguma apostila que eu posso trabalhar com o meu filho, ele está com 1 ano e meio. Então, assim, existe, por um lado, pessoas extremamente preocupadas em trabalhar coisas que não são próprias ainda para uma criança pequenininha, ou que ficam extremamente fixadas nessas questões dos hábitos e fazem milhares de cursos, compram milhares de materiais, mas acabam tornando isso algo extremamente pesado para a vida prática. E por outro lado, existem pessoas que não se preocupam em nada com essas coisas, né? Que vão simplesmente, a criança chega ali na família e ela vai vivendo ali conforme a família vive, vai entrando naquele ritmo às vezes um pouco desordenado, desorganizado, porém no longo prazo isso causa vários problemas, né? Por exemplo, falando do hábito sono, eu já trabalhei com inúmeras crianças que tinham sérios problemas de aprendizado. E aí a gente começar a investigar um pouquinho a vida dessa criança. Primeira coisa, criança que não dorme direito, criança que não tem horário para dormir. E a gente acha que essas coisas todas que acontecem fora da escola não tem às vezes nada a ver com o aprendizado. E aí a gente já quer diagnóstico, a gente já quer terapia de não sei o quê. E às vezes, ajustando essas coisas que são as mais elementares, a gente já resolve um monte de questões, tá bem? Então, convido você a acompanhar até o final esta aula, que na verdade eu dividi em 2 partes. Nesta primeira parte eu vou tratar então dos 4 hábitos básicos que são desenvolvidos, que deveriam ser desenvolvidos ali do 0 aos 3 anos. E na segunda parte, que será uma outra aula, eu vou tratar mais especificamente da questão da linguagem e da presença do educador na formação da criança. Muito bem. Na aula passada, nós vimos então que para que uma pessoa aprenda, para que ela chegue ao uso da razão, para que a sua razão se desenvolva, ela precisa desenvolver, né? Ela precisa explorar, interagir com o mundo através dos seus sentidos externos, que vão levar as informações para os sentidos internos e aí sim vão dar condições para que se forme aquilo que nós chamamos de racionalidade, de razão. Para quem não sabe do que eu estou falando, convido você a voltar para a minha primeira aula, onde eu explico detalhadamente tudo isso. Só que, para que os nossos sentidos operem bem, para que eles consigam realmente estabelecer bem essa relação com o mundo, para que eles estejam bem saudáveis,
para abstrair do mundo todas essas informações importantes para a formação da inteligência da criança, é preciso que esse corpo esteja saudável, né? Um corpo que está mal nutrido, um corpo que está cansado, um corpo que não está bem preparado fisicamente, não vai ter condições de vivenciar, digamos assim, o mundo como ele deve ser vivenciado. E aí entra, então, os 4 hábitos básicos, né? É por isso que a gente começa já justamente, esses são os primeiros aprendizados que a gente pensa na vida de uma criança, né? Logo que um bebê nasce, ali na faixa etária do 0 aos 2 anos, do 0 aos 3, poderíamos colocar assim, a gente não vai ter preocupação em alfabetizar essa criança, em fazer atividade específica, não, né? Nós precisamos dar condições para que ela faça as coisas mais elementares para que um ser humano viva como um ser humano, né? Porque se a gente não dorme de maneira ordenada, se a gente não se alimenta de maneira ordenada, se a gente não se higieniza de maneira ordenada, né? Se nós não cumprimos uma determinada ordem ao longo do nosso dia, a gente se afasta cada vez mais daquilo que é próprio de ser uma pessoa. E por isso, então, a gente começa a educação da criança pelos 4 hábitos básicos. Para esta aula, eu trago uma série de referências, porque, como eu já comentei, já são anos de estudos. Mas eu queria citar 2, né, para aquelas pessoas que desejam se aprofundar nesses assuntos que eu estou tratando aqui, para aqueles também que querem saber de onde eu estou partindo, quais são as minhas concepções. Eu acho muito importante que a gente sempre cite os autores, as bases teóricas que nós temos para falar de um assunto, porque as coisas que eu estou trazendo aqui não é fruto de experiência pessoal, porque experiência pessoal não pode ser matéria de ensino, né? A experiência pessoal isolada não é matéria de ensino. E também não é coisas que eu pensei sozinha na minha cabeça. A minha intenção nunca foi inventar a roda da educação. Então, eu vou falar assim, várias citações ao longo dessa aula, né? Mas eu vou começar já trazendo 2 que foram bem importantes para eu pensar tudo que eu trouxe aqui. Como eu falei, foram vários professores que eu tive ao longo desses anos também, com quem eu fui aprendendo, juntando todas as informações que estão aqui. Mas, de maneira particular, eu queria citar este artigo, A Criança e Sua Educação, segundo Tomás de Aquino, de um psicólogo, Martin Echevarria. Ele é uma das maiores referências hoje em estudos a respeito de Santo Tomás de Aquino. E tem, então, este artigo traduzido no português, né? Esse artigo dele traduzido em português, que ele traz um panorama bem geral do que é que Santo Tomás entende por a educação de uma criança. Outra referência bastante interessante, tudo isso aqui que eu estou citando, esses 2 que eu vou citar, eles vão de encontro àquela ideia de educação dos sentidos que eu já trouxe na aula anterior. Outro livro bem interessante é este daqui, A Educação dos Filhos. Na verdade, a maioria das pessoas vai encontrá-lo pelo título Da Vanglória e da Educação dos Filhos, de São João Crisóstomo, né? A minha biblioteca católica reeditou esse livro e colocou o título apenas A Educação dos Filhos, mas comumente ele é conhecido por esse outro título, tá bem? Que é um livro, então, né, de São João Crisóstomo, que foi um dos padres dos primeiros séculos da igreja e que fala brilhantemente também sobre a educação das crianças, tá bem? E depois, ao longo da aula, né, eu vou falar de outras coisas e a minha sugestão é: anote, né, esses títulos que eu estou falando aqui, anote, né, faça esse exercício de... Não, às vezes a pessoa às vezes pede a referência para, pode escrever. Não, eu vou falar para você, anote aí, pega um bloquinho e faça esse exercício de anotar as coisas, de anotar os títulos, de anotar as referências, para que quando as coisas partem do nosso esforço, né, os estudos partem do nosso esforço, aquilo vai para a nossa memória de uma maneira mais firme, né? Isso ajuda a nossa vida de estudos também.
Bem, então vamos agora adentrar propriamente nas questões então desta aula. Para a gente pensar em como formar os 4 hábitos básicos, nós precisamos entender como que é um ser humano, né? Na aula passada a gente se dedicou a entender então a definição de criança e eu queria retomar e acrescentar algumas coisas a essa definição. Quando a gente pensa na nossa natureza humana, nós precisamos perceber que existe algo que a nossa vontade, né, o nosso corpo é inclinado naturalmente, então existe algo que nós somos, que nós sentimos mais prazer, mais facilidade em fazer. Então, por exemplo, quando a gente pensa em alimentação, é muito mais fácil pra gente comer, né, um fast food, uma refeição, né, comer um lanche, uma pizza, uma batata frita, é muito mais gostoso, é muito menos exigente do que nós termos de comer, por exemplo, um prato de legumes ou um prato de um preparo ali um pouco mais saudável, né? É mais custoso para a gente fazer, né, comer uma alimentação correta, por exemplo. Então nós temos essa inclinação natural a sempre querer o que é mais prazeroso, o que é menos custoso, o que é mais fácil, né? Só que qual que é o problema? Se a gente cede toda vez àquilo que é mais fácil para o nosso corpo, com o tempo nós vamos adoecer, concorda? Então, se eu só como aquilo que é agradável para mim, né? Se eu não me exercito, se eu sempre só fico em repouso, só deito, só fico sentado, que é muito mais confortável do que eu ir para a academia me exercitar, né? Se eu durmo a hora que eu quero e acordo a hora que eu quero, ora, com o passar do tempo isso vai gerar adoecimento. Por quê? O nosso corpo não foi feito para essa facilidade, né? Embora a nossa natureza seja inclinada a fazer essas coisas fáceis, nós não fomos feitos para isso, né? E aí é onde mora, né? Onde está a educação. O que é então educar? E aí São Tomás tem essa bela definição, essa ótima definição de educação, que o psicólogo vai trazer aqui nesse artigo. Olha só, o que é educação? É a promoção ao estado perfeito do homem enquanto é homem, que é o estado de virtude. Ou seja, o que é educar uma pessoa? O que é educar a nós mesmos? O que é educar uma criança? Elevar este ser humano que é inclinado às coisas fáceis à perfeição. E para isso ele vai ter que fazer o movimento de ir contra aquilo que ele tem vontade, né? Ir contra aos seus apetites, que a gente chama, as suas paixões. Paixões aqui no sentido, não paixão entre duas pessoas, né? Mas a paixão aos vícios, aquele corpo, aos quais esse corpo é inclinado, né? Então, a gente educar uma criança, educar a nós mesmos, é nos tirar desse estado de paixão, de vício, e levar aquilo que é contrário, que é a virtude. E muitas vezes a gente pensa só em virtude, é como ser honesto, como ser bondoso, né? E olha só que interessante que é o significado da palavra virtude. Virtude vem do latim, que é virtus, e virtus no latim significa força. Então, vocês concordam comigo que quando eu preciso, né, fazer aquele exercício de não escolher aquela coisa, não comer aquela coisa gostosa para comer aquela coisa que é mais saudável para o meu corpo, eu estou fazendo uma força, eu estou desenvolvendo uma força contra mim mesmo para fazer o que é bom, para fazer o que é certo. Então, isso é desenvolver a virtude, né? É desenvolver essa força a fazer o que é bom. Então, por isso que a virtude não é algo natural, por isso que existem muitas concepções complexas e equivocadas hoje na educação, quando partem da ideia
de Rousseau, que é um filósofo já de vários séculos atrás, de que toda criança nasce boa e a sociedade o corrompe. E isso é uma mentira. E a maioria das teorias pedagógicas de hoje acreditam nessa ideia, mas na verdade não, né? A nossa natureza é inclinada a fazer o que é mal, ao que é vicioso. E educar é justamente ajudar uma pessoa a buscar, a ter essa força para escolher o que é bom, para escolher o que é saudável para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito. Né? E aí, com esse olhar que nós precisamos enxergar o nosso bebê de 0 a 3 anos, ou já a nossa criança, né, mais crescida. Ela está, né, o bebê quando nasce, ele está nessa forma de um diamante bruto e ele tem essa inclinação aos seus vícios, às suas paixões. Então ele precisa ser ensinado a dormir na hora correta, porque o seu corpo tende a dormir em horas totalmente inapropriadas, em horas que não são ordenadas, que não vão fazer bem ali para o seu desenvolvimento, né? Assim como a gente faz depois na alimentação e em todos os outros atos. Então, o São João Crisóstomo, ele usa uma comparação muito bonita. Ele vai dizer assim, deixa eu ver, página 23. Ele vai dizer assim, olha, se bons preceitos forem impressos na alma enquanto ela ainda é tenra, ou seja, pequenininha, novinha, ninguém poderá destruí-los quando se firmarem, do mesmo modo que ocorre com o selo de cera. Ou seja, né, o que ele quer dizer com isso? Quando a gente pega aquela cera derretida, ela está completamente mole. Eu posso dar para ela a forma que eu quiser. Né? Se eu for aqueles selos antigos, né, que eles colocavam, às vezes, o brasão de um rei, né? Eles amoleciam a cera e colocavam ali no ferro em cima para dar a forma daquele brasão. Ou seja, a criança, o bebezinho é como essa cera, que ainda está molinha, que ainda é fácil de ser moldada. Mas quanto mais o tempo vai passando, aquilo vai se enrijecendo. E a forma que ela vai ficar, então, por toda a sua vida, é a forma, né, que ela foi moldada ali nos seus primeiros anos. Né? Como eu já falei na aula passada, há sim para todos nós possibilidade de conversão em qualquer momento da vida. Mas, como pais, como mães, como professores, nós precisamos ajudar essa criança que desde cedo ela seja bem moldada, porque isso vai tornar o caminho dela muito mais fácil, muito mais virtuoso, muito mais frutífero. Né? E como que a gente entende, então, essa formação, esse processo que nós vamos fazer com a criança? Aí São João Crisóstomo nos ajuda com uma bela analogia. Ele vai dizer assim, ó, pense em ti, educador, né, seja você pai, mãe, professor, como um rei que governa uma cidade. E essa cidade é a alma do teu filho, pois a alma é de fato uma cidade. E assim como numa cidade, alguns são ladrões e outros são homens honestos. Alguns trabalham com estabilidade, enquanto outros procedem em seus negócios de forma irregular. Assim também acontece com os pensamentos e raciocínios da alma. Compõe então, pai, mãe, professor, compõe leis para esta cidade e seus cidadãos. Leis que inspirem medo e sejam fortes, e fazem-as serem cumpridas, se estiverem sendo transgredidas, pois é inútil compor leis se seu cumprimento não se segue. Então, olha só que interessante. Nós, como educadores, precisamos olhar para a alma da criança como uma cidade da qual nós somos os reis, certo? Só que, como em toda cidade, existem coisas boas, existem pessoas boas e existem pessoas ruins. Então, qual que é como é que eu educo uma pessoa? Eu tenho que entender que uma criança, eu sou o rei desta cidade, então eu preciso compor as leis para que essa criança, para que essa cidade fique ordenada. A criança não tem condições de ordenar-se sozinha. Alguém tem que ordenar a sua alma por ela. Né?
Suponha-se que os muros externos dessa cidade e os 4 portões, ou seja, seus sentidos, sejam construídos. O corpo inteiro será a muralha, por assim dizer, e os portões são os olhos, a língua, a audição, o olfato e o tato, né, que são os sentidos que eu falei. É através desses portões que os cidadãos da cidade entram e saem, isto é por meio desses portões que os pensamentos são corrompidos ou dirigidos com justiça. Então, você, pai, mãe, professor, enquanto educador, precisa colocar-se realmente nessa posição de alguém que está conduzindo a alma da criança, a formação da alma da criança, porque é muito comum que muitas vezes, para evitar conflito, para tornar, né, o dia a dia menos cansativo, as situações menos exaustivas, nós comecemos a ceder. Então, a criança não quer, a criança não gosta, ela vai chorar, é difícil para ela, e a gente começa a ceder. De repente, quando se vê, essa cidade está desordenada, você que é o rei está se submetendo aos maus da cidade, às más inclinações da criança, e toda a ordem fica subvertida. E aí, qual é a consequência? Além de minar a sua autoridade, você está fazendo mal para o seu filho. O problema é que hoje muitas pessoas que educam pensam que dizer não à criança, que dar leis, que dar normas, que fazer a criança cumprir regras é fazer um mal para elas. Mas acontece que não é isto. Dizer não, educar, corrigir, ser rígido quando é necessário, dar carinho quando é necessário, é um bem que nós fazemos a uma criança. Então, nós precisamos nos colocar diante da criança não como quem faz as vontades dela, como quem atende, né, como quem modifica o mundo para que esteja a serviço daquilo que é confortável para a criança. Não, é ela que chegou no mundo, é ela que nasceu depois, o mundo já tem uma ordem própria, é ela que precisa habituar-se a essa ordem. E nós precisamos conduzi-la, ajudá-la a compreender e a entrar dentro dessa ordem maior que a cerca. Tá bem? Então, agora sim, entendendo isso, nós vamos entrar propriamente nos 4 hábitos e entender a importância de cada um deles.